Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um encontro e dessa vez o tema da aula de hoje é Constituição de 1891. Antes de nós adentrarmos nessa Constituição, vamos entender em qual contexto ela estava inserida para a sua instauração. Por que foi proclamada uma nova Constituição? Em 1889, no dia 15 de novembro, foi proclamada a República no Brasil pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o líder do movimento republicano. Por quê? Porque a população e alguns grupos sociais estavam totalmente insatisfeitos com a monarquia de Dom Pedro II. Então, Deodoro da Fonseca liderou o movimento e proclamou a República no dia 15 de novembro de 1889. Em 1891, precisou criar uma Constituição, porque a forma de governo do Brasil mudou de uma monarquia para uma república. Então foi promulgada a Constituição de 1891. As suas principais características: tripartição dos poderes. Agora nós temos apenas 3 poderes. Não temos um quarto poder como na Constituição anterior, que tinha o poder moderador. Nessa Constituição agora nós temos apenas 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Houve então a transição da monarquia para a república. O casamento civil agora é uma peculiaridade do Estado. Na Constituição de 24 nós não tínhamos. O casamento era religioso. Era a Igreja Católica apenas que podia efetuar o casamento. Agora, como houve a separação do Estado e a Igreja na Constituição de 1891, o Estado passou a executar o casamento civil. O Estado na Constituição de 91 era um Estado totalmente mínimo e com atividades restritas. Não era um Estado que se preocupava muito com as relações da sociedade. Ele não interferia diretamente em algumas relações. A parte trabalhista, a parte dos direitos trabalhistas, o Estado não se preocupava. Ele deixava à parte e deixava livre para o próprio patrão e empregado relacionarem e fazerem acordos com relação a essa parte. Ele não influenciava na parte trabalhista. O Estado se preocupava com a parte de contrato, com a parte de propriedade privada e com a parte da segurança pública. O sistema de governo do Brasil passou a ser um sistema presidencialista. A sua forma de Estado é uma forma federativa. O que isso significa? Que o Brasil está dividido em estados e todos os estados são autônomos e independentes. Uma coisa totalmente diferente da Constituição anterior, que os estados deviam subordinação ao monarca. Agora os estados são independentes e autônomos, podendo se fazer a sua própria legislação estadual, porém tem que ser de acordo com os preceitos da Constituição. Com relação ao voto, houve algumas características que foram mantidas e outras que foram exclusas. Agora o voto não é mais censitário, o voto agora é universal aos homens a partir de 20 anos de idade. E as mulheres e os analfabetos e os militares foram exclusos. Essa aí foi uma característica que manteve com relação à Constituição anterior. Analfabetos, mulheres e os militares não podiam votar. Uma mudança que houve, o voto passou a ser aberto. Quando nós falamos de voto aberto, porque o voto é simplesmente, propriamente dito, aberto. Você poderia ver em qual eleitor escolheu seu próprio candidato, poderia ver livremente. O voto foi aberto e universal a todos os homens a partir de 21 anos de idade. Essa foi a nossa videoaula com relação à Constituição do Brasil de 1891, que foi, podemos dizer que, influenciada pelos ideais norte-americanos, porque o nome da República do Brasil era República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Então, só pelo nome podemos observar que houve uma forte influência norte-americana. Espero que vocês tenham gostado e um forte abraço.